25. O açougueiro. 7 anos atrás. Não está certo o que eles fazem, disse uma voz feminina. Não se corta a gente para espiar o que o Todo-Poderoso escondeu por um bom motivo. Cal estacou diante de um beco entre duas casas em Larpetra. O pranto estava próximo e grandes tormentas eram raridade. Mas por enquanto estava frio demais para que as plantas apreciassem a tranquilidade, pois tinha vindo o inverno. O céu estava pálido. Petrobulbos passavam as semanas de inverno enrolados dentro de suas conchas. A maior parte das criaturas hibernava, esperando o retorno do calor. Felizmente, as estações geralmente duravam apenas algumas semanas. Imprevisibilidade, essa era a natureza do mundo. Só depois da morte havia estabilidade. Pelo menos era isso que os fervorosos ensinavam. Cal vestia um casaco espesso e acolchoado com algodão de pau de greta. O tecido era áspero, mas quente, tingido com uma cor castanha escura. Ele manteve o capuz na cabeça e as mãos nos bolsos. À sua direita estava a casa do padeiro. A família dormia no entrepiso triangular nos fundos, e à frente era a padaria. À esquerda havia-se uma das tavernas de Larpetra. Cerveja de Laves e cerveja marrom fluíam em abundância durante as semanas de inverno. Ele não estava vendo as duas mulheres que tagarelavam ali perto. Ele roubou do antigo senhor da cidade, sabe? Comentou uma mulher em voz baixa. Um cálice de esferas. O cirurgião disse que foi um presente, mas ele era o único na sala quando o senhor da cidade morreu. Ouvi dizer que tem um documento, replicou a primeira voz. Alguns glifos. Não é um testamento de verdade. E de quem foi a mão que escreveu esses glifos? O próprio cirurgião. Não está certo o senhor da cidade não ter uma mulher ali de escriba. Eu estou dizendo, não está certo o que eles fazem. Cal trincou os dentes, tentado a aparecer e mostrar para as mulheres que ele as ouvira. Mas seu pai não aprovaria. Lirin não gostava de causar conflitos ou situações embaraçosas. Mas isso era o jeito de seu pai. Então Cal marchou para fora do beco, passando por Nana Terit e Nana Helina, que estavam fofocando diante da padaria. Terit era a esposa do padeiro, uma mulher gorda de cabelo escuro e crespo. Ela estava no meio de outra calúnia. Cal dirigiu-lhe um olhar hostil e os olhos castanhos dela traíram um satisfatório momento de desconforto. Cal atravessou a praça com cuidado, prestando atenção nas poças de gelo. A porta da padaria fechou-se ruidosamente atrás dele, com as duas mulheres fugindo para dentro. Sua satisfação não durou muito. Por que as pessoas sempre diziam tais coisas sobre seu pai? Elas o chamavam de mórbido e anormal, mas corriam para comprar glifos, amuletos e talismãs de um apotecário itinerante ou vendedor de sortilégios. Que o Todo-Poderoso tivesse piedade de qualquer homem que efetivamente fizesse algo útil para ajudar. Ainda irritado, Cal dobrou algumas esquinas, caminhando até onde estava sua mãe, em cima de uma escada contra a parede do salão municipal, cuidadosamente entalhando as calhas do edifício. Exina era uma mulher alta que geralmente prendia o cabelo em um rabo de cavalo e depois enrolava num lenço ao redor da cabeça. Naquele dia, ela acrescentara uma touca de tricô. Usava um longo casaco marrom que combinava com o de Cal, e a barra azul de sua saia mal aparecia embaixo. Os objetos de sua atenção eram uma série de pingentes de pedra que haviam se formado nas bordas do telhado. Grandes tormentas vertiam água de tormenta, e a água de tormenta trazia crém. Se deixada intocada, o crém geralmente endurecia como pedra. Os edifícios ganhavam estalactites formadas pela água de tormenta, pingando lentamente das calhas. Era preciso removê-las regularmente, ou havia o risco de tornarem o teto pesado a ponto de desabar. Ele anotou e sorriu, as faces coradas pelo frio. Dotada de um rosto estreito, um queixo ousado e lábios carnudos, era uma bela mulher. Pelo menos essa era a opinião de Cal.
Certamente era mais bonita que a esposa do padeiro. Seu pai já o dispensou de suas lições? Todo mundo odeia o pai, desabafou Cal. Sua mãe desviou o olhar do trabalho. Caladinho, você tem 13 anos. Já é crescido bastante para não dizer bobagens como essa. É verdade, temeu ele. Ouvi algumas mulheres conversando agora mesmo. Elas disseram que o pai roubou as esferas do luminobre Whistle. Dizem que ele gosta de abrir as pessoas e que faz coisas que não são naturais. Não são naturais. Por que não posso falar como todo mundo? Porque não é apropriado. É apropriado para Nana Terite. E o que você acha dela? Cal hesitou. Ela é ignorante e gosta de fofocar sobre coisas que não entende. Pois então, se quer imitá-la, com certeza eu não tenho do que reclamar. Cal fez uma careta. Era preciso tomar cuidado ao falar com Exina. Ela gostava de distorcer as palavras. Advogada? Ele se recostou novamente contra a parede do salão municipal, vendo seu hálito virar vapor à sua frente. Talvez uma tática diferente funcionasse. Mãe, por que as pessoas odeiam o pai? Elas não o odeiam, respondeu ela. Contudo, a pergunta ponderada fez com que continuasse. Mas ele de fato deixa as pessoas incomodadas. Por quê? Porque algumas pessoas têm medo do conhecimento. Seu pai é um homem culto e ele conhece coisas que os outros não entendem. Então, essas coisas devem ser sombrias e misteriosas. Elas não têm medo de vendedores de sortilégios e glifos amuletos. Esses são fáceis de entender, disse calmamente sua mãe. Se você queimar um glifo amuleto em frente à sua casa, ele vai afastar o mal. É fácil. O seu pai não dá um amuleto a alguém para curá-lo. Ele insiste que a pessoa permaneça na cama, bebendo água, tomando algum remédio de gosto horrível e lavando a ferida todo o dia. É difícil. Eles preferem deixar tudo nas mãos do destino. Cal pensou a respeito. Acho que o odeiam porque ele fracassa com muita frequência. Tem razão. Se um glifo amuleto não funciona, você pode colocar a culpa na vontade do Todo-Poderoso. Se o seu pai falha, então é culpa dele. Pelo menos é assim que eles veem. Sua mãe continuou a trabalhar, lascas de pedra caindo no chão ao seu redor. Nunca vão realmente odiar o seu pai. Ele é útil demais. Mas também nunca vão acolhê-lo. Esse é o preço de ser um cirurgião. Ter poder sobre a vida dos homens é uma responsabilidade incômoda. E se eu não quiser essa responsabilidade? E se eu quiser apenas ser algo normal, como um padeiro, um lavrador ou um soldado? Acrescentou ele na sua mente. Havia pegado um bastão algumas vezes em segredo, e embora nunca houvesse conseguido reproduzir aquele momento quando lutou com Jost, havia alguma coisa revigorante em segurar uma arma. Algo que o atraía e empolgava. Acho que você vai descobrir que a vida dos padeiros e dos lavradores não são tão dignas de inveja, respondeu sua mãe. Pelo menos eles têm amigos. Você também. E o Tien? Tien não é meu amigo, mãe. Ele é meu irmão. Ah, então ele não pode ser as duas coisas? Cal revirou os olhos. Você me entendeu? Ela desceu da escada, dando um tapinha no seu ombro. Sim, eu entendi. E sinto muito por ter feito piada. Mas você se coloca em uma posição difícil. Você quer amigos, mas realmente quer agir como os outros meninos? Desistir dos seus estudos para poder se matar de trabalhar nos campos? Envelhecer antes do tempo, queimado e enrugado pelo sol? Cal não respondeu. As coisas que os outros têm sempre parecem melhores que as nossas, disse sua mãe. Traga a escada. Obediente, Cal a seguiu, contornando o salão municipal até o outro lado, e depois encostando a escada para que sua mãe pudesse subir e recomeçar o trabalho. Os outros pensam que o pai roubou aquelas esferas. Cal enfiou as mãos nos bolsos. Acham que ele escreveu aquele pedido do Luminobre Whistle
e fez com que o velho o assinasse sem saber. Sua mãe ficou em silêncio. Eu detesto as mentiras e fofoca deles, disse Cal. Eu os odeio por inventarem coisas sobre nós. Não os odeio, Cal. São boas pessoas. Nesse caso, só estão repetindo o que ouviram. Ela lançou um olhar para a mansão do senhor da cidade, distante sobre uma alta colina. Toda vez que Cal a via, sentia que devia ir até lá e conversar com Laral. Mas nas últimas vezes que tentara, não teve permissão de vê-la. Agora que o pai dela estava morto, sua ama controlava o tempo da menina e não considerava apropriado que ela se misturasse com meninos da cidade. O marido da ama, Milive, fora o mordomo-chefe do nobre Whistle. Se havia uma fonte de boatos ruins sobre a família de Cal, provavelmente era ele. Ele nunca tivera apreço pelo pai de Cal. Bem, em breve Milive não teria importância. Um novo senhor da cidade estava prestes a chegar. Mãe, aquelas esferas só ficam lá servindo de iluminação. Não podemos gastar algumas para que você não precise ter que vir trabalhar? Eu gosto de trabalhar, respondeu ela, voltando a raspar as calhas. Ilumina minhas ideias. Você não acabou de dizer que eu não gostaria de ter que trabalhar? Meu rosto ficaria marcado antes do tempo, ou qualquer outra coisa poética dessas? Ela hesitou, depois riu. Garoto esperto. Garoto gelado, resmungou ele, tremendo. Eu trabalho porque quero. Não podemos gastar as esferas. Elas são para a sua educação, e é mais fácil eu trabalhar do que forçar seu pai a cobrar pelas suas curas. Talvez eles nos respeitassem mais se nós cobrássemos. Ah, eles nos respeitam. Não, não acho que seja esse o problema. Ela baixou o olhar para Cal. Você sabe que somos do segundo, né? Claro, disse Cal, dando de ombros. Um jovem cirurgião de sucesso, da posição certa, poderia chamar a atenção de uma família nobre de menos recursos, que desejasse dinheiro e respeito. Isso acontece nas cidades maiores. Cal fitou a mansão mais uma vez. Era por isso que você me encorajava tanto a brincar com Laral. Você queria que eu me casasse com ela, não é? Era uma possibilidade, concordou sua mãe, voltando a trabalhar. Ele sinceramente não sabia como se sentia em relação àquilo. Os últimos meses haviam sido estranhos para Cal. Seu pai o forçara a estudar, mas em segredo. Ele passava o tempo praticando com o bastão. Dois caminhos possíveis, ambos atraentes. Cal gostava de aprender e ansiava pela habilidade de ajudar as pessoas, cuidar de suas feridas, melhorar sua saúde. Ele via verdadeira nobreza no que seu pai fazia. Mas parecia a Cal que, se ele pudesse lutar, poderia fazer algo ainda mais nobre, proteger as suas terras como os grandes heróis olhos claros das histórias. E havia a maneira como ele se sentia quando segurava uma arma. Dois caminhos, opostos de muitas maneiras. Ele só poderia escolher um. Sua mãe continuava raspando as calhas e, com um suspiro, Cal pegou uma segunda escada e algumas ferramentas da sala de trabalho e se uniu a ela. Ele era alto para a idade, mas ainda precisava se esticar na escada. Ele pegou sua mãe sorrindo enquanto ele trabalhava, sem dúvida feliz por ter criado um rapazinho tão prestativo. Na verdade, Cal só queria ter a chance de bater em alguma coisa. Como ele se sentiria casado com alguém como Laral? Ele nunca seria seu igual. Seus filhos poderiam ser olhos claros ou olhos escuros, então até eles poderiam ser de uma posição mais elevada que Cal. Sabia que se sentiria terrivelmente deslocado. Aquele era outro aspecto de tornar-se um cirurgião. Se escolhesse esse caminho, estaria escolhendo a vida do seu pai. Escolheria viver à parte, isolado. Contudo, se fosse para a guerra, teria um lugar. Talvez até fizesse o que era quase impensável, ganhar uma espada fractal e tornar-se um verdadeiro Olhos Claros. Então poderia casar-se com Laral sem ser inferior a ela.
Teria sido por isso que ela sempre o encorajou a se tornar soldado? Será que já pensava nesse tipo de coisa, mesmo naquela época? Naquele tempo, esse tipo de decisão, casamento, seu futuro, parecera impossivelmente distante para Cal. Ele se sentia tão jovem. Teria mesmo que considerar essas questões? Ainda levaria alguns anos até que os cirurgiões de Carbrandt o deixassem fazer seus testes. Mas se ele fosse se tornar um soldado em vez disso, teria que alistar-se no exército antes que isso acontecesse. Como será que seu pai reagiria se Cal simplesmente partisse com os recrutadores? Cal não tinha certeza de que seria capaz de encarar o olhar desapontado de Lyric. Como em resposta aos seus pensamentos, a voz de Lirin soou ali perto. Resina! A mãe de Cal se virou, sorrindo e escondendo uma mecha solta de cabelo escuro de volta no lenço. O pai de Cal vinha apressado pela rua, com o rosto ansioso. Cal sentia um súbito aperto de preocupação. Quem estava ferido? Por que Lirin não o chamou? O que foi? Perguntou a mãe de Cal, descendo da escada. Ele chegou, Resina, respondeu seu pai. Já era hora. Quem? Perguntou Cal, saltando da escada. Quem chegou? O novo senhor da cidade, filho, disse Lirin com o hálito vaporizando no ar frio. Seu nome é Lubinobre Toralin Rochone. Infelizmente não há tempo de trocar de roupa. Não se quisermos ouvir seu primeiro discurso. Vamos. Os três se apressaram. Os pensamentos e preocupações de Cal banidos diante da oportunidade de conhecer um novo Olhos Claros. Ele não mandou avisar de sua chegada, sussurrou Lirin. Isso pode ser um bom sinal, replicou Resina. Talvez ele não ache necessário ser paparicado. Ou isso, ou ele não tem consideração. Pai das tempestades, detesto receber um novo senhorio. Sempre parece que estou jogando um punhado de pedras em um jogo de quebra-colo. Vamos jogar a rainha ou a torre? Logo saberemos, disse Resina, olhando Cal de soslaio. Não fique nervoso com as palavras de seu pai. Ele sempre cai no pessimismo em momentos assim. Não caio não, reclamou Lirin. Ela o encarou novamente. Em que outra ocasião isso aconteceu? Quando você foi conhecer os meus pais. O pai de Cal empacou, atônito. Ventos tormentosos. Tomara que isso aqui não vá metade tão mal quanto aquela vez. Cal estava ouvindo com curiosidade. Nunca conhecera os avós maternos. Não costumavam ser mencionados com frequência. Logo os três chegaram no lado sul da cidade. Uma multidão havia se reunido e Tien já estava ali, esperando. Ele acenou do seu jeito empolgado, pulando sem parar. Queria ter metade da energia desse menino, disse Lirin. Separei um lugar para nós, chamou Tien animadamente apontando. Perto dos barris de chuva. Venham logo, vamos perder o discurso. Tien apressou-se em escalar os barris. Vários dos garotos da cidade o notaram e cutucaram uns aos outros, um deles fazendo algum comentário que Cal não ouviu. Isso fez com que os outros começassem a rir de Tien, o que imediatamente deixou Cal furioso. Tien não merecia zombaria só porque era um pouco pequeno para a idade. Mas aquele não era um bom momento para confrontar os outros meninos. Então Cal, carrancudo, juntou-se aos pais perto dos barris. Tien sorriu para pedras de diferentes cores e formas. Havia rochas por todo lugar ao redor, mas Tien era a única pessoa que ele conhecia que se encantava com elas. Depois de um momento de consideração, Cal subiu em um barril. Tomando cuidado para não deslocar as pedras de Tien, para que também pudesse ter uma visão melhor da procissão do senhor da cidade. Era enorme. Devia haver uma dúzia de carroções naquela fila, seguindo uma rica carruagem preta puxada por 4 cavalos pretos e esguios. Cal ficou boquiaberto, mesmo a contragosto. Wistful só possuía um cavalo que parecia tão velho quanto ele. Será que um homem, mesmo olhos claros, podia possuir tanta mobília? Um dia colocar tudo aquilo? E havia também pessoas, dezenas, montadas nos carroções, caminhando em grupos.
Tá parecendo a Cersei. E ainda havia uma dúzia de soldados trajando placas peitorais brilhantes e saiões de couro. Aqueles olhos claros tinham até a própria guarda de honra. Por fim, a procissão alcançou a saída para Larpetra. Um homem montando um cavalo conduzia a carruagem e seus soldados adiante até a cidade, enquanto a maioria dos carroções continuou para a mansão. Cal foi ficando cada vez mais empolgado conforme a carruagem rodava lentamente até seu destino. Será que ele finalmente veria um verdadeiro herói olhos claros? Na cidade se comentava que era provável que o novo senhor da cidade fosse alguém que o rei Gavilar, ou o grão-príncipe Sadeias, havia promovido por bravura nas guerras para unir a Letkar. A carruagem parou de lado, de modo que a porta estivesse voltada para a multidão. Os cavalos bufaram e bateram os cascos, e o condutor da carruagem deu um pulo e rapidamente abriu a porta. Saiu um homem de meia idade, com uma barba curta e grisalha. Vestia um casaco roxo cheio de babados, com um corte mais curto na frente, chegando apenas à cintura, mas longo atrás. Por baixo dele vestia um tacama dourado, um saiote longo e reto que chegava até suas panturrilhas. Um tacama. Poucos ainda os usavam, mas velhos soldados na cidade falavam da época em que haviam sido populares como traje de guerreiro. Cal não esperava que o tacama parecesse tanto com uma saia de mulher, mas ainda assim era um bom sinal. O próprio Roshone parecia um pouco velho demais, um pouco flácido demais, para ser um verdadeiro soldado, mas ele portava uma espada. O Olhos Claros fitou a multidão com uma expressão de desagrado, como se houvesse chupado um limão. Por trás do homem, duas pessoas espiavam a rua. Um homem mais novo com o rosto estreito e uma mulher mais velha com o cabelo trançado. Roshone estudou a multidão, então sacudiu a cabeça e virou-se para subir de novo na carruagem. Cal franziu o senho. Ele não ia dizer nada? A multidão parecia compartilhar seu choque. Alguns deles começaram a sussurrar de maneira ansiosa. Luminobre Roshone, chamou o pai de Cal. A multidão fez silêncio. Os olhos claros se virou. As pessoas se afastaram e Cal percebeu que estava se encolhendo diante daquele olhar ríspido. Quem falou? Exigiu saber Roshone, em uma voz baixa de barítono. Lirin deu um passo adiante, erguendo a mão. Luminobre, a sua viagem foi agradável? Por favor, podemos mostrar-lhe a cidade? Qual é o seu nome? Lirin, Luminobre, o cirurgião de Larpetra. Ah, disse Roshone. Foi você quem deixou o velho Wishel morrer. A expressão do Luminobre tornou-se sombria. De certa maneira, é por sua culpa que estou neste buraco deplorável do reino. Ele grunhiu, depois subiu de novo na carruagem e bateu a porta. Em poucos segundos, o condutor da carruagem repôs as escadas, subiu de volta ao seu posto e começou a virar o veículo. O pai de Cal lentamente deixou cair o braço. Os moradores da cidade começaram a conversar imediatamente, fazendo comentários sobre os soldados, a carruagem e os cavalos. Cal sentou-se no seu barril. Bem, eu devia ter imaginado que um guerreiro seria curto e grosso, certo? Pensou ele. Os heróis das lendas não eram necessariamente exemplos de cortesia. Matar pessoas e ter conversas elegantes nem sempre andavam em conjunto, como lhe dissera certa vez o velho Jarel. Lirin voltou para perto deles, a expressão perturbada. Bem, disse Esina, tentando parecer alegre. O que acha? Jogamos a rainha ou a torre? Nenhuma das duas. Ah, é? O que jogamos então? Não tenho certeza, respondeu ele, olhando por cima do ombro. Um par e um trio, talvez. Vamos voltar para casa. Tien coçou a cabeça, confuso, mas as palavras pesaram sobre Cal. A torre era 3 pares em um jogo de quebra-colo. A rainha era 2 trios. A primeira era uma perda imediata e a outra um ganho imediato. Mas um par e um trio era chamado de açougueiro. Se você vencia ou não,
dependia de suas outras jogadas. E mais importante, das jogadas dos outros. Valeu, pessoal. Se alguém acompanhou até o final, peço por favor aí que meta o dedo no like para dar uma força para a gente, para aumentar o engajamento e para que a gente consiga subir e aumentar nossos seguidores aí e conseguir recuperar o nosso canal de volta e que a gente consiga trazer mais livros, né? Valeu por estar me acompanhando. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao DRN Audiolivros e vamos em frente.